Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 6, por favor. Atos capítulo 6, versículo 1. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas pela distribuição de alimentos. Então os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus e servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste importante ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentando-se diante dos apóstolos, os quais oraram e impuseram as mãos, e a palavra de Deus continuou a ser divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número de discípulos em Jerusalém. Inclusive até alguns sacerdotes judeus se decidiam pela fé. Amém? Amém. O texto que eu li, ele é fácil de compreender. É uma história narrada que a igreja estava crescendo e aumentou o número de discípulos. Só repete comigo: discípulos. Não aumentou o número de cristãos, aumentou o número de discípulos, porque cristão foi um nome dado pelas pessoas ao olharem as pessoas, discípulos parecidos com Jesus, com o estilo de Jesus, com as práticas de Jesus, com a fala de Jesus. Então, um cristão, na sua tradução mais simples, é pequeno Cristo, alguém que representa, é parecido com Cristo. Mas Jesus não mandou fazer cristão, Jesus mandou fazer discípulos. E o texto diz: multiplicando o número de discípulos, estava aumentando. Então você é um discípulo de Jesus, que faz outro discípulo de Jesus, porque discípulo não é nosso, discípulo é de Jesus. E multiplicando o número de discípulos, houve um problema, e aí começou a ter murmuração entre as viúvas de fala grega, que estavam sendo deixadas para o lado. E aí, gente, a comida, o social, a parte Michel não estão distribuindo direito. O pessoal lá da Próspera está recebendo porque mora lá perto do social, o pessoal lá do Pinheirinho está ficando sem comida. Começou a dar problema. Por quê? Porque o crescimento começou a gerar essas demandas. E aí os apóstolos se reuniram, sentaram na mesa e falaram: não é sábio nós deixarmos o ministério da palavra e da oração e ficar cuidando da distribuição de alimento. Vamos levantar 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria para este importante ministério. Então a Bíblia não está desqualificando o ministério social, a Bíblia está dizendo que é um importante ministério, só que tem pessoas chamadas para cada um dos ministérios. E aí levanta 7 homens ali, e os 7 se apresentam para os apóstolos impõem as mãos, os 7 vão distribuir os alimentos, e o texto continua dizendo que a palavra de Deus continuou a ser pregada e aumentou ainda mais o número de discípulos. Esse é o texto que a gente leu. Bom, como que a gente aplica e onde eu quero entrar nesse texto? Eu me inspirei, esse texto eu escrevi em cima de uma mensagem que eu ouvi da minha esposa, ouvindo ela pregar, me encorajou muito a trazer esse texto também. Quero trazer por um prisma mais pastoral, né, para aquilo que Deus me deu. Então, quais são as lições, demandas e necessidades do crescimento? Essa é a mensagem. Por quê? Percebeu que a igreja estava crescendo? Então todo crescimento vai ter algumas coisas que nós precisamos fazer, senão o crescimento estanca ou vira um problema. Deixa eu deixar bem claro aqui: crescimento aqui não é apenas em uma esfera. Eu quero trazer uma palavra para Abba Pai, mas deixa eu trazer uma palavra para você individualmente. Quem aqui quer crescer espiritualmente? Então é crescimento. Quem quer crescer financeiramente? Alguém falou amém, o desespero é maior. Quem quer crescer emocionalmente? Em conhecimento, quem quer crescer em conhecimento? Então crescer não é errado, amém? O problema é quando o crescimento vira um foco, um alvo.
e Cristo não é mais o alvo, e fazer a vontade de Deus não é mais o alvo é crescer. Eu, como pastor, se eu tiver o foco de crescer a igreja, eu perco o foco de cuidar da igreja. Então o meu foco não é crescer a igreja, é cuidar da igreja, porque uma igreja saudável naturalmente cresce, porque tudo que é saudável cresce, mas nem tudo que cresce é saudável. O tumor cresce. Então a minha preocupação seria, e a sua preocupação deve ser, e a minha deve ser, de cuidar da saúde da nossa vida, em todas as esferas. Então eu quero que você aplique o que eu vou dizer na sua vida pessoal, mas a gente encaixa também na vida da igreja local, amém? Então, primeiro ponto, vamos lá. Houve uma queixa entre eles. Primeiro ponto, todo crescimento gera reclamação e desconforto. É impossível a sua empresa crescer e não ter problema com o funcionário. Quanto mais funcionário, mais problema. Faz parte do processo. Todo crescimento vai ter acusação. Todo aquecimento vai ter inveja. Tudo que se destaca é alvo de ataque. Tudo que se destaca é alvo de ataque. Então a gente tem que botar na conta para crescer desconforto, descontentamento, murmuração, inveja, perseguição, faz parte do crescimento. Agora, pastor, eu não quero me incomodar. Então você vai ser uma pessoa acomodada e talvez enterrar o seu talento. Então, guarda isso. Você levantou a mão, que você quer crescer, eu também quero. Mas para crescer precisa estar na conta. Vai ter desconforto, vai ter murmuração, vai ter descontentamento, vai ter gente atacando. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Todo mundo que tem muito seguidor, tem muito perseguidor. É proporcional. Não quer que ninguém fale de você, tenha uma vida medíocre. Ninguém vai falar de você. Então faz parte do processo. Agora o nosso foco está em quem está falando da gente? Não, sabe por que não? Porque nós um dia já falamos de alguém. Só quem concorda diga amém. Quem não falou amém é porque nunca falou de ninguém. Querubim, santo que habita entre nós, bate asas. Não, todos nós de alguma forma. E alguns, deixa eu entrar um pouquinho mais, alguns de forma invejosa ainda. Porque muitos de nós, quando atacamos alguém que está em destaque, é porque queríamos estar lá. Já que somos frustrados, ou não alcançamos aquele lugar, é uma forma de se sentir bem, é atacando aquilo que a gente não consegue. Quer ver um exemplo? Eu vou usar eu como exemplo negativo. Quando eu tinha uma igreja lá no bairro Renascer, na favela lá com 50, 40 pessoas, eu criticava igrejas que eram grandes e dizia, é impossível uma igreja ser grande e ser saudável. Olha eu aqui. Agora eu estou exatamente no lugar que eu criticava. E quando alguém critica eu agora, o que eu falo? Nada, porque eu já falei também. Fica quieto. Porque eu falava, então agora eu não tenho nada que dizer. Então a gente tem que estar acostumado. Esses dias a gente teve nós temos agora uma difamação versão 2025, novinha. Novinha, vocês nem sabem, essa é novinha. A gente eu e a Vi fomos acusados de tráfico de drogas. A igreja está prosperando porque nós somos traficantes. Quando eu estava no Renascer até podia fazer sentido. Mas não faz. Não, olha, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Nada, está na conta. O crescimento vai gerar essas coisas. Aí o irmão me procurou. Qual boca tu quer que eu cuide? No final, os irmãos já aproveitam e embalam, né? Irmãos, então, olha que loucura. Que loucura. Irmãos, então, quando você for crescer, e eu te abençoo para que você cresça. Aí se você crescer espiritualmente, vão dizer, quer ser muito espiritual, está indo lá no presídio pregar para mostrar para os outros. Vão falar. Se você não for no presídio, vão dizer, fica sentado nesse banco e não faz nada. Alguém vai falar. Alguém vai falar. Então faz o que Jesus mandou você fazer, sem se importar com aquilo que estão dizendo. O crescimento vai gerar essas demandas. Tá bom? Então vai gerar desconforto. Crescer dói. Quem lembra que o filho ficava chorando de dor, levava no hospital, chegava lá o médico dizia, o filho está crescendo, mãe.
A dor do crescimento, não é? Então crescer dói. Crescer dói. Crescer vai fazer você sentir dores. Crescer dói. Amadurecer dói. Esses dias a Vitória, cadê a Vitória? Tá aqui? A Vitória chegou lá em casa. Ai mãe, eu tenho que lavar a louça e fazer comida todo dia. Bem-vinda à Dutolândia. A vida real como ela é. Né? Tava lá numa vidinha prontinha, tudo na mesa. Agora, bem-vinda à vida. Adultolândia, crescer dói, amadurecer dói. Só que essas dores fazem parte do crescimento. Eu te abençoo com dor do crescimento, mas com cura do Espírito Santo nos momentos de dores. O remédio correto, a porção correta do socorro. Porque Deus manda a porção correta do socorro na medida que a gente vai crescendo. Deus sabe, porque é um crescimento de Deus, não do diabo. É um crescimento que vem de Deus. Então, todo crescimento gera demanda, desconforto e reclamação. Olha que interessante. Segundo, os judeus helenistas protestaram contra os judeus da fala hebraica. Todo crescimento gera comparação. As pessoas vão comparar. O crescimento vai começar a gerar comparação. Lá na empresa, a empresa cresceu, um funcionário foi destacado, ganhou uma promoção, o outro que não foi vai se sentir deixado para trás. Na igreja, um irmão que chegou há 1 ano na igreja, já é líder de convívio, está pregando no púlpito, o cara que está 8 anos não foi, aí começa a gerar comparação. A comparação na vida, um amigo, você bate uma foto, tem gente que não consegue bater uma foto com um amigo e botar no Instagram, porque tem a outra amiga que vai dizer, você não me levou? Que perturbação. Eu não tenho paz para isso não. Essas comparações são doentias, não são saudáveis. Eu te abençoo com uma palavra, em nome de Jesus. Não compare o que Deus está fazendo com você com a vida de ninguém. A porção sua é a sua porção. A comparação gera o quê? Competição. Eu vou competir se eu comparar. A igreja do fulano tem mais membro que a minha. A igreja do fulano batizou menos que eu, mais que eu. Quando você compara é tolice. Aquele fulano tem um carro melhor que eu. Se você começar a comparar, você vai se achar um coitadinho porque ele tem um carro menor. Mas se olhar para o cara que tem um Versalhes, vai dizer, eu sou grandão, porque aquele está num buraco. Então toda comparação é tola. Eu estava nos Estados Unidos, coisa linda. Não, eu estava lá, aí maravilhosamente aparece o Milton, o furacão. É Mirto o nome dele. Não, chamar um furacão de Mirto, meu irmão, né? Tá vindo o Mirto, prepara um café para tomar. Mirto, meu irmão, na hora que chamaram o furacão de Mirto, ele perdeu força no mar. Chama de Hércules, chama de outra coisa mais forte, né? Mirto. Aí eu estava lá, nos Estados Unidos, furacão, categoria 18, diz que era, passou das 5, diz que era 6, é um negócio maior do mundo, tinha 700 quilômetros de tamanho o furacão. Daqui São Paulo o tamanho do furacão. E aí o caminho do furacão mostrava assim, 2 caminhos, um saindo e o outro passando em cima da minha casa. Ele veio para cima da minha casa, para passar em cima, o olho dele ia passar em cima do meu quarto. Pensa um negócio desesperador. A Vivi ria de nervosa. Ela fez uma live, tá lá, ela tá assim, ela falava aqui, mas olhava pro vidro, e o vidro fazia uns ventos, ela ficava apavorada. Ai amor, tá tudo bem? É tudo. E nós rindo de nervoso, e o furacão vindo, eu pensei, que saudade do Morro Estevo. Brasil não tem terremoto, o Brasil é abençoado, o Brasil não tem furacão, o Brasil é uma terra abençoada. Amém? Aí eu cheguei no Brasil, lembrei da economia do Brasil, falei que saudade dos Estados Unidos. Então depende, cada lugar vai ter um problema e uma coisa boa. Seja grato no lugar que você está, seja grato por aquilo que Deus te deu, seja grato pelo país que você mora, agradeça a Deus e não compare com... Aí você olha assim, uma pessoa lá nos Estados Unidos botando foto, chegou lá há 2 meses, bate foto do New Civic. Aí você pensa, aqui é 10 anos para comprar o New Civic, e o cara já está com o New Civic há 2 meses trabalhando de servente pedreiro. Aí você começa a comparar, mas você não sabe a saudade que esse cara está vivendo do seu avô, do seu pai. Você tem os seus avós todo dia aqui, os seus pais talvez. Então não compara, você não sabe a guerra que cada pessoa está tendo. É melhor ter um bocado e uma meia água com Cristo. Gostei do que deu o Lucas, como é que é? É melhor Jesus dormir no barco do que o diabo remando. Maravilhoso, isso é frase de Instagram, cara, vou botar. Isso é maravilhoso.
É melhor Jesus dormindo no barco do que o diabo remando, meu irmão. Então... Quem aqui pode dar um glória a Deus e ser grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Então não se compare, você está crescendo, a igreja está crescendo, mas não compara, não se sinta superior e nem inferior, seja grato e caminhe na sua porção. Recebe isso? Terceiro ponto, todo crescimento precisa de organização. Então os 12 sentaram e organizaram. Todo crescimento precisa de organização, escute isso. Eu acredito que o céu, Deus tem bênçãos taxiando a sua vida, rodando a sua vida, mas enquanto você não lavrar a terra, enquanto você não pôr a semente na terra, não desce água. Deus não é desorganizado. Enquanto a minha vida e a sua vida for uma bagunça, enquanto a sua empresa for uma bagunça fiscal, uma bagunça contábil, uma bagunça de gestão de pessoas, como é que você quer prosperar na sua empresa? Naquela bagunça que está ali. Se aquela empresa prosperar do jeito que está, o gerente seu vai dar um golpe em você e vai quebrar a empresa, porque está tudo desorganizado, não tem gestão, não tem controle. Aí você pensa, não, a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é como pluma no vento, levada para lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Organização não é impedimento do mover do Espírito Santo. Por muito tempo eu aprendi que o culto tem que ser bagunçado. Começa e não sabe como termina, ela nem sabe o que começa. Começar o culto no horário já é um avivamento em alguns lugares. Só que a gente acha que espiritualidade é desordem. Quem foi que disse? Espiritualidade é a ordem. Lembra de Jesus quando multiplicou os pães? Como é que ele multiplicou? Primeiro organiza de 50 em 50, senão não multiplico. Ordem. Deus tem bênção para derramar na sua vida, no seu casamento. Deus quer prosperar você, mas enquanto a sua esposa não tiver resolvido e tiver pecado escondido, como é que Deus vai derramar? Vocês vão prosperar e você vai abandonar a sua esposa. Deus sabe que se derramar prosperidade no seu bolso hoje, você se perde. Tem que ajustar algumas coisas, tem que trazer para a luz. Aquela gaveta do seu coração que tem coisa escondida lá, tem que limpar. Quem aqui tem uma gaveta, porta tudo em casa? Tem de pilha antiga, a controle que nem sabe mais para que serve, corta a unha, tá tudo lá, é ou não é? Tem até índio, quando tu abre sai um índio. Aquela gaveta está lá, aquela gaveta, sabe, tem muita gente aqui que o coração está assim. Abre aquela gaveta, deixa o Espírito Santo entrar. Hoje é um dia bom, tá? Culto de ceia, é um dia bom para abrir a gaveta, para o Senhor entrar e dizer, isso aqui não é para estar aqui. Isso aqui é velho já, essa pilha não serve mais, esse relacionamento é velho já. Por que você está insistindo num relacionamento que eu não quero mais? Esse corta-unha tem que afiar. Faz tempo que você não afia a palavra de Deus no seu quarto com Jesus. Tem que afiar isso aqui. Está uma bagunça. Aí quando você for usar o corta-unha vai machucar. Não vai cortar. Aí Deus começa a organizar a nossa vida. Organização. Os discípulos sentaram. Peraí, está com problema? Tem problema na igreja? Tem. Vamos sentar. Como é que a gente resolve isso aqui? Então, em nome de Jesus, eu te abençoo em todas as áreas da sua vida. Organiza a sua vida. Tem perdão para liberar, tem perdão para pedir, resolve isso aí. Porque Deus tem, porque o texto diz que a palavra continua a ser pregada e os discípulos continuaram a aumentar. Só porque eles se organizaram. Porque se eles não se organizam, para. Guarda isso aqui, tá? Tem bênção que não vai vir mais. Ai, Deus não me ama, Ele é apaixonado por você. Ele só não libera por isso, porque você está bagunçado. Você não vai saber lidar com tudo isso. Meu irmão, se eu vou dizer uma coisa para você, se eu agora tiver amargura no meu coração e Deus me expor, eu vou humilhar pessoas. Tem pessoas entre nós aqui que se Deus promover lá na empresa, você começa a pisar em todo mundo que está abaixo de você. Você não está preparado, a sua vida está bagunçada, as suas emoções não estão equilibradas. Se alguém chamar você de traficante, você processa. Hoje em dia tudo é processa. A gente não sabe mais ir para o quarto e orar para Deus e dizer, olha, injúria, Senhor. Como é que os nossos pais antigos na fé e os da Bíblia faziam quando alguém injuriava e ameaçava? Iam para o quarto, dizer, olha a afronta do inimigo, Senhor. Olha a afronta do inimigo.
Não, vamos processar, que é advogado bom mesmo. Hoje em dia tem Unimed e advogado, então para doença é Unimed. É isso aí, a gente não busca mais em oração a Deus. Nossa vida está desorganizada. O pastor está falando mal do advogado ou da Unimed? Eu não, tenho os dois. Mas a gente esquece de primeiro buscar o Senhor. A vida está em desordem. As nossas prioridades estão bagunçadas. Quem entende o que o Senhor está falando com a gente? Então, Deus quer nos multiplicar, nos prosperar, fazer crescer. Quarto ponto, todo crescimento vai exigir ordem vocacional. Eles falaram, peraí, quem é que foi chamado para pregar? Fulano. Quem foi chamado para cuidar do projeto social? Fulano. Então, beleza, vamos botar cada um na sua peça. Isso aqui é importante. Se você quer crescer na sua vida, em todas as áreas, você precisa organizar suas prioridades de chamado. Para de fazer o que você é irrelevante e fica naquilo que você é relevante. Tem gente aqui que está fazendo um monte de coisa, 10 coisas, das 10, 7 é irrelevante. Só tira força das 3 que você é relevante. Seja perito no que você faz, seja especialista. Está cheio de clínico geral, que falta especialista. Gente que é bom naquilo que faz. Então Deus te deu algo, seja bom. Afie o seu machado, seja bom naquilo ali. Onde Deus te deu? O que Deus colocou? O que está na sua mão? Eu sentei com o Michel e com a Patrícia essa semana. Eu falei, Michel e Patrícia, não quero mais que vocês... Eu falei para eles isso. Eu não quero mais que vocês fiquem aqui distribuindo alimento. Eu quero que vocês fiquem no escritório agora. É claro que eles vão descer, eles amam isso. Mas eu quero que vocês fiquem no escritório. Eu quero que vocês pensem comigo agora. Chegou a hora de vocês pensar como que a gente vai trabalhar novos cursos de captação, novas parcerias com faculdade, talvez crescer os projetos sociais, expandir pelo Brasil. Eu preciso de alguém pensando agora. Por quê? Porque eles não gostam de cuidar da comida, da alimentação? Não, é porque chegou um momento de organização. O social cresceu. Eu preciso colocar cada um na sua vocação. É preciso fazer isso. Eu até falei para o Michel, mete um terno, meu querido. Vai trabalhar de terno. Vai trabalhar internado. Quem entende que o Senhor está falando com a gente? Dá uma organizada, dá uma revisada essa semana em coisas que você está fazendo que Deus nem pediu. Está fazendo para Jesus, mas Jesus nem pediu. Você vai chegar no céu um dia, ó Jesus, é o que eu fiz. Ah, nem pedi. E aquilo que eu pedi, você foi negligente. Quem entende? Então, o crescimento vai precisar de organização vocacional, ajustes no nosso chamado. Guarda essa frase: é melhor ser um segundo de primeira do que ser um primeiro de segunda. É melhor ser um segundo lugar, um vice-presidente de primeira qualidade do que ser um presidente de segunda qualidade. Tem gente que foi chamado para estar como segundo lugar, numa posição na empresa. Eu conheço pastores que são excepcionais pastores, segundo, ajudante. Não como presidente, como líder do lugar, mas um bom ajudante. Esses pastores, alguns, assumiram o lugar de presidente, decidiram abrir uma igreja, sei lá, deu tudo errado, porque ele é um segundo de primeira. Ele tentou ser um primeiro de segunda ou de terceira categoria. Não tenta fazer algo e ser o que Deus não chamou, isso vai atrapalhar você. Eu vou insistir no que eu estou falando. Tem muitos de nós estamos perdendo tempo do que Deus não pediu. Deus não vai conseguir fazer com que a gente cresça. Tem gente aqui que Deus falou que vai usar você nos Estados Unidos. Você está fazendo o que no TikTok? Vai estudar inglês. Foca no que Deus deu para você. Foca. Tira aquilo que só vai atrapalhar. Então, o crescimento vai vir com organização vocacional. Posso ouvir um amém? Quinto, o crescimento precisa de hierarquia e disciplina. Aí os 7 foram escolhidos, Estevão e mais 6. Aí o que eles fizeram? Vamos montar nossa igreja, a igreja dos diáconos. Não, eles foram lá nos apóstolos, baixaram a cabeça e falaram, pode pôr a mão aqui. Sabe o que é isso? Hierarquia e disciplina. Não existe crescimento saudável sem ordem. A sua casa, sabe por que muitas casas aqui estão uma bagunça? A culpa não é da internet nem do YouTube não, é falta de ordem em casa. Quem manda aí?
Um menino de 8 anos mandando ô velho, cala a boca pro pai. Ai que bonitinho. Cala a boca, velho. Ai que bonitinho. Vai crescer. Agora ele está mandando cala a boca. Quando crescer e dar um tapa na tua cara, perdeu todo o respeito. Então, hierarquia e disciplina, isso é importante. Não foi bagunçado o crescimento. Vamos levantar o diácono. Consagra quem? Consagra aí. Vamos consagrar. Joga óleo na cabeça dos irmãos. Não. Quem são? 7, avaliaram, tem característica. Traz os 7 aqui. Consagra eles, os apóstolos concordam, enviam. Ordem. Casa sem ordem, empresa sem ordem, igreja sem ordem, sem hierarquia e sem disciplina, vira bagunça, vira anarquia. Posso ouvir um amém? Eu não chego lá agora, no Jean está aqui, ó. O Jean, a gente escolheu o Jean, um dos motivos é que ele bota medo. O Jean é líder dos atalaias. Eu não chego lá agora e falo assim, gente, os carros agora tudo aqui não, agora é tudo lá, porque eu não vou lá mudar tudo lá, o que eles controlam, a escala dele, porque eu sou o pastor da igreja, ele é o líder do ministério Atalaia. Se eu for mudar alguma coisa, eu vou chamar ele e vou aconselhar ele naquilo que tem que ser feito. Hierarquia e disciplina, tem ordem. Posso ouvir um amém ou não? Quem manda lá em casa? É você ou seus filhos? Quem manda na empresa? Quem tá definido ou todo mundo manda, assim, uma democracia? Não, ordem, hierarquia. Eu sei que hoje em dia está numa época de falar de hierarquia e disciplina, da pessoa, mas isso é opressão. Não, é ordem, organização, não é opressão. Ordem, as coisas têm que ter ordem. Todo lugar que não tem quem manda vira bagunça. Quer ver um exemplo? Procura terreno baldio sem dono. Como é que está? Como é que estão os terrenos baldios sem dono? Como é que estão? Mato destruído, sujeira, porque não tem dono. Tudo que não tem dono vira bagunça. Tem que ter ordem. Te abençoo com ordem na sua vida. Organização. Mulher, submissão aos maridos. Tá amarrado. Já vi umas caras torcendo aqui. Se você quer discutir Bíblia comigo, ok. Feminismo não. Mas Bíblia você pode discutir comigo. Porque a submissão bíblica não é o que muito impõe por aí. Ela é saudável e abençoada. Eu não estou falando de escravidão, de subjugo, de ficar debaixo do pé do homem, nada disso. Estou falando de algo leve, espontâneo, natural, maravilhoso. Homem, tá aí? Pai do Senhor? Homem, você tem que morrer pela esposa se for preciso. Imagina dar o cartão. Dar o cartão ficou barato. Meu irmão, Deus não pediu para morrer ainda. Dá graças a Deus que é só o cartão por enquanto. A hora que pedir para morrer vai ficar ruim. Deus mandou morrer por elas. Deus não pediu para elas morrer pela gente. Já pensou? Se tiver um cara para matar elas ou nós, elas vão dizer, Deus não mandou morrer por ti. Mata ele, vai dizer pro mundo. Agora nós vamos ter que dizer, não, mata eu porque Deus mandou morrer por ela. Elas não. Então a submissão bíblica, ela é saudável, é maravilhosa. Não é difícil para alguém ser submisso a alguém que ama. Amém ou não? Estamos juntos? Então diga comigo assim, hierarquia e disciplina é fundamental para o crescimento saudável. Sexto e último, olha que lindo. E a palavra de Deus continuou a ser pregada. Opa! A palavra de Deus o quê? Continuou a ser pregada. Isso significa que o crescimento veio pela pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai ser o fundamento para você. Eu vou contar uma experiência e a gente vai cear. Escute. A minha filha Isabela, fui levar ela para a escola essa semana e ela meteu uma pergunta assim: pai, como é que eu sei o propósito de Deus? Filha, é quando a gente... Por que tu quer saber? Porque é difícil uma pergunta assim aberta. E a pedagogia, como é que eu faço para ela entender? Para mim, adultos, é difícil. É a propósito de Deus, filha. Ela assim, não pai, assim, como é que eu faço para amar Jesus e servir a Deus e entender o propósito de Deus para minha vida? A Bela, no carro. Aí eu, filha, o propósito de Deus é assim, ó, Deus dá um propósito para a gente.
Eu não conseguia sair, cara. Deus dá um propósito para a gente, filha, e a gente vai entendendo, à medida que as coisas vão acontecendo. Assim, vai ficando cada vez mais claro, à medida que você vai andando com Jesus. Entendeu? Dela, não. Eu falei, filha, assim, tá, mas e as coisas ruins que acontecem? É propósito de Deus? Aí piorou. Eu falei, é que as coisas ruins são muita coisa de pensamento profundo na minha cabeça. As coisas ruins, elas são ruins para os nossos olhos, mas às vezes a gente não entende. Aí o Espírito Santo, aquela colinha assim, ó. Sabe aquela colinha na escola? Aquela resposta assim, ó, letra C. Letra C. Falei, filha, sabe o Lego que tu ganhou? Sim, pai, o Lego. Como é que você vai montar? Eu vou montar com as pecinhas, eu vou montando, lendo o manual do Lego que veio mostrando peça por peça. Então, a Bíblia é o manual do Lego. À medida que a gente vai obedecendo a Bíblia, vai montando as pecinhas, e daqui a pouco o Lego está montado. Até eu chorei. Falei, aleluia. E ela assim, né, pai? Então, às vezes umas peças não encaixam, tem que ler o manual. É isso, filha. É o manual do Lego, que vai fazer o Lego ficar montado depois. Se perder uma pecinha ali que está no manual, não monta direito. Então é importante seguir o manual. E terminei de falar e falei, Jesus, eu vou aceitar Jesus agora. Eu fiquei emocionado. Por que veio o crescimento? Porque a palavra de Deus o manual foi seguido. Eu te abençoo, a tua empresa vai prosperar, a tua vida pessoal vai prosperar. Você vai crescer em tudo. Posso ouvir um amém ou não? Eu quero, de verdade. Eu não estou sendo profeta, aqueles negócios de vitória, de vai dar tudo certo. Eu estou dizendo que você vai crescer, mesmo que em alguns momentos vai ter dor. A peça não vai encaixar, não faz sentido. Mas se seguir o manual, no final está escrito que o amor triunfou. No final está escrito que Jesus é vitorioso. E no final está escrito que os planos de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. E nós vamos chegar um dia na eternidade com Ele. Guarde essa palavra no seu coração. Quem quer crescer, diga amém. Que a gente possa crescer de forma saudável e organizar nossa vida para o crescimento que Deus quer derramar na sua vida. Amém?